nós temos a noção, podemos estar perfeitamente enganados, que é a dimensão do sagrado vai fundar, digamos, a separação, embora tanto do sagrado e do simbólico, faz a separação entre nesse processo de hominização, entre o animal e o homem. E devo dizer que isso articula muito com o que acabou de dizer, porque as sociedades, desde as sociedades recoletoras até, efetivamente, as sociedades que se dedicaram à agricultura e à domesticação, até aqui nas sociedades camponesas, nós dedicamos por sociedades tradicionais, vivem numa equação de tempo e espaço cíclico, nós chamamos assim, em função da linearidade do tempo histórico. E por isso é que eu julgo, não me verão mal, que o historiador lida muito mal fora da visão linear do tempo. Lida muito mal com a oralidade. Portanto, nós temos metodologias, nomeadamente uma metodologia que chamamos o palavrão, é a metodologia hermenêutica, no fundo em que nós estamos sempre atentos àquilo que o nosso ouvinte, o nosso informante privilegiado nos diz, e vai-nos dizer o quê? Muitas vezes vai-nos dizer aquilo que ele julga que nós gostamos de ouvir. E, portanto, quer dizer, isto requer toda uma tecnologia um pouco sofisticada, desde o processo de recolha até processos de análise dessa mesma recolha, e, portanto, o que não vem agora aqui ao caso, mas, de facto, as sociedades, essa situação marcante, essas âncoras de memória, tem muito a ver nas sociedades tradicionais, ditas camponesas, eu recuso um bocadinho a palavra, neste momento já não há verdadeiramente sociedades camponesas, mas pronto, muito ligadas a esses tempos fortes, que é nos tempos do sagrado, os tempos da romania, os tempos da ciclicidade do ano, em que há vários acontecimentos, desde a partilha das desfolhadas, a entreajuda comunitária, há todo um complexo de ancoragens, utilizando a sua terminologia, que faz um núcleo, diria, algo difuso, mas marcante, dos tempos em que, mesmo independentemente da situação atual em que ele já está urbanizado, etc., ele vai se recordar e vai marcar a sua própria identidade, as suas práticas e as suas atitudes. Em muitos casos, já muitas vezes mescladas com outro tipo de situações. É evidente que nós temos ainda vestígios nas sociedades urbanizadas, sobretudo nas chamadas periferias urbanas, de alguns vestígios da família extensa, da família alargada, inclusive minorias étnicas, neste momento estou a estudar os ciganos. Um dos meus objetos em si dos ciganos, que há situações mal compreendidas, embora se nós lançarmos uma visão mais compreensiva, os ciganos também têm o seu potencial cultural assertivo que nós devíamos também considerar numa integração mais harmónica na sociedade envolvente, na chamada sociedade hospedeira. Mas é de facto essa dimensão do sagrado e essa inauguração do tempo mítico face ao tempo histórico, tempo e espaço, porque há espacialidades também, e que se apresentam verdadeiras rupturas, até mesmo em termos de relação social, entre justamente entre esses tempos e espaços, com a emergência do tempo linear e a valorização da história, que inaugura, efetivamente. Então, se me permite, não é tanto o IFAS, não é tanto a parte técnica que vai fundar a hominização, julgo eu, que é muito mais a atribuição simbólica de uma dimensão, de um outro tempo e de outro espaço, origem e fim das coisas, que o homem sempre teve necessidade de afirmar, às vezes um pouco mais simplisticamente, mas que faz parte do humano intrinsecamente. Sim, eu ainda ontem, em conversa com a minha mulher, dizia uma coisa a propósito da arqueologia e de vários problemas, que era assim: o ser humano suporta mal a continuidade ou a fluidez, quer do espaço, quer do tempo. E tem necessidade, mas eu agradeci que depois o Filipe, que está ali muito caladinho, se quisesse também, dissesse qualquer coisa sobre estas coisas que eu estou a dizer. Ou se quisesse traduzisse isto sei que é uma pergunta ou um pedido absolutamente absurdo. As coisas não se traduzem umas nas outras, não é? Conflituam, quando muito, umas com as outras. Mas entrasse em conflito, se quisesse, no sentido positivo, em confronto, no sentido positivo, com certas coisas que eu estou aqui a tentar formular. Porque eu sou um aprendiz, quer dizer, nós somos toda a vida aprendizes, mas então neste campo sou um aprendiz. Mas o que eu queria, que eu estava já, entretanto já... estava a dizer ontem, a minha mulher, era o seguinte, que os arqueólogos faziam sempre uma confusão terrível
com o facto de pensarem sobretudo em objetos ou em aspectos materiais, etc. Quando efetivamente aquilo que distingue, se eu quiser ter uma ideia muito ampla das questões históricas, não é? Porque eu também me interessei muito pela antropologia. Porquê? Eu até sou presidente da direção de uma associação de antropologia, que é a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Ecologia. E dirijo uma revista, enfim, agora está online, porque não temos dinheiro para publicar em papel. Mas até convida à colaboração, que seria para nós honrosa. Quer dizer, a questão é esta. Para mim, por exemplo, um dos livros que mais me influenciou foi o do Meia Sul, Mulheres, Celeiros e Capitais, publicado após o 25 de Abril, na Afrontamento, em que o Meia Sul diz: o tempo dos caçadores-coletores é um tempo imediato, na medida em que se estrutura em torno de um grupo que se organiza para a caça, e uma vez a caça obtida, evidentemente as coisas não são assim tão simples, depois o Binford mostrou que há vários tipos de caçadores, uns de base logística e outros sem base logística, é uma coisa muito complexa, que a antropologia americana definiu, mas de qualquer maneira, o caçador tem uma visão do tempo imediatista, enquanto que a concepção do tempo, que depois vai vingar nas sociedades de produtores ou de agricultores, pastores, etc., é uma valorização do tempo, por um lado uma valorização do tempo, já não é o tempo imediato, mas é um tempo mediatizado, porque implica várias sequências de tempo, na medida em que, se eu quero alimentar-me com base em cereais, eu tenho primeiro que ter com que semear, e depois tenho que esperar que aquilo medre, e depois tenho que eventualmente colher, e depois tenho que recolher num celeiro, e depois tenho que esse celeiro ser entregue a alguém. Quer dizer, há aquilo que, em termos marxistas, se diria, uma acumulação primitiva de capital aqui, nomeadamente a partir do momento em que há uns indivíduos que se investem da capacidade de guardar o celeiro comunitário, não é? E, evidentemente, esses indivíduos começam a referir uma coisa interessante, que é o Balandier, que estudou isso para a Polinésia, não é? Quer dizer, que é para o Pacífico, aquelas comunidades, que é a questão dos grandes homens, a formação dos grandes homens, não é? Dos big men. Big men, é? Que é a questão do indivíduo que diz assim, porque o que é o Big Man? O Big Man é um indivíduo que não tem um estatuto de hierarquia superior constante. Tem que permanentemente reforçá-lo através de festividades. Por exemplo, há um tipo que, aliás, é muito influenciado pela cibernética, que é um rapoport, mas há vários rapoport. Este é um rapoport que tem um livro chamado Porcos para os Antepassados, Pigs for the Ancestors, um livro de antropologia. Também me influenciou muito, que refere uma sociedade onde as pessoas praticamente, digamos, comem pouquíssimo. É aquelas sociedades de jardins, não é? Na agricultura de jardins. Outra coisa muito importante, o Audricourt, quando ele distingue as sociedades de produção, digamos, suídan, não é? De jardins, quer dizer, no interior de florestas, onde fazem queimadas e onde têm uma variedade enorme de produtos todo o ano e constantemente a possibilidade de ir lá buscar produtos todo o ano, contrariamente às produtoras de cereais, que são as euroasiáticas, não é? Nós somos aqui uma península da Ásia, com base no trigo e na cevada e no carneiro e na cabra, não é? Que dão toda a cultura mediterrânea, depois até, aliás, e que são sociedades onde a temporalidade é diferente, não é? Porque nós não vamos buscar produtos ao jardim ou à horta ou àquilo que se pode considerar um núcleo na floresta, sabe-se muito bem como é. Estava-se uma queimada, fazia-se uma queimada, parte das árvores ficavam queimadas, mas nem sequer se davam ao trabalho de retirar esses restos, não é? E no meio disso faziam as mais diferentes coisas. Como há uma pouca quantidade de cada espécie, mas uma variabilidade de espécies, que aliás reproduzem em termos microcósmicos a variabilidade de espécies da floresta tropical ou subtropical, as pessoas durante todo o ano têm produtos que vão lá recolher. E esses produtos são em larga medida, e todo esse trabalho é feito pelas mulheres, em muitas das sociedades do Pacífico. E essas mulheres estão numa situação de poligamia em relação a homens dominantes, não é? Quanto mais mulheres um indivíduo tiver, maior número de trabalhadores, digamos assim, a regimenta. E, consequentemente, também maior número de porcos alimenta. Esses porcos é uma capitalização. Como é que depois se dá a redistribuição? A redistribuição dá-se em festas, em que se dão verdadeiras pançadas, como dizia o Orlando Ribeiro, não é? Verdadeiras pançadas, verdadeiros consumos de gordura, que só a própria gordura, mesmo sem ter qualquer bebida alcoólica, já dá para as pessoas ficarem completamente bêbadas.
não é? E, portanto, quer dizer, uma concentração em certos momentos da afirmação de um grande homem. Se um indivíduo conseguia fazer uma festa onde, evidentemente, dava mais do que o outro, destronava o grande homem anterior e passava ele a ser. Quer dizer, uma situação política, por assim dizer, não é? Ainda muito embrionária, em que o indivíduo é legitimado pelas suas constantes conquistas, um bocado a Napoleão, não é? Mais tarde, não é? É um tipo que tinha que estar permanentemente a conquistar, quando deixou de conquistar foi ao ar. Quer dizer, mas neste caso é uma coisa muito mais, entre aspas, primitiva. Quer dizer, é o seguinte, é o carisma do indivíduo. Ele não herda aquilo, não é? Tem que manter a passagem para a herança. É quando nós, por exemplo, mesmo em arqueologia, etc., notamos que já, quando se nasce criança, a criança já nasce com um estatuto diferente. Isso nota-se através dos rituais funerários, etc. Mas isto só, para não nos estender demais, para dizer que o tempo dos caçadores é um tempo completamente diferente dos agricultores-pastores, porque o tempo dos agricultores-pastores é um tempo diferido, e a valorização do tempo, e o tempo cíclico. E uma coisa muito importante também, que é, enquanto nas nossas sociedades, por exemplo, nós valorizamos imenso a infância, não é? E valorizamos, aliás, todas as escalas da vida, todos os tempos da vida, não é? Desde a infância à velhice, não é? E até estas idades extremas são, pelo menos na retórica, acarinhadas, pois na prática não se sabe, mas a verdade é que numa sociedade, por exemplo, pré-histórica, numa sociedade primitiva, numa sociedade pré-moderna, digamos, a criança não vale nada. Porque, aliás, havia imensas mortes de crianças, produziam-se imensas crianças, aquilo era um bocado quase que, tipo quase darwinista, a ver quem é que ali subsistia. E é o adulto, e sobretudo é o velho, não é? Que está próximo da posição do ano passado, é o velho que contém a sabedoria, que contém a experiência, que contém o saber. Quer dizer, a valorização do tempo. A valorização do tempo que se dá. Claro, depois também sabemos esta coisa, muito rapidamente, que é a diferença entre o tempo cíclico, que se diz ou se atribui às sociedades ditas primitivas ou pré-modernas, e, nomeadamente, à concepção grega do tempo, versus o tempo cristão, tempo linear, com um alfa e um ômega, com uma criação e um juízo final. Portanto, com um tempo finito, porque está balizado por duas coisas. A pessoa pergunta-se, mas então, a criação, quem é que criou Deus para poder ele criar e tal? Quem é que deu na mão do criador para começar a criar o mundo? E depois, a coisa que é o juízo final, que também não termina logo, há ali um tempo de indeterminação, etc., no fim. Não é? Dos anjos, que vêm não sei o quê, toda essa escatologia. O escaton. O tempo do escaton. Ora, a questão que se põe aqui, muito interessante, é que, por exemplo, vários autores, ao longo do tempo, por exemplo, os estoicos, que foram depois uma minoria que foi esquecida pela tradição filosófica, e outros, não é? Por exemplo, o Walter Benjamin, o Abi Warburg em arte, não é? Fugiu isso, e o HBN vai pegar no Abi Warburg, e hoje o Abi Warburg está a ser muito estudado, o Reina Sofia fez uma exposição retrospectiva do Abi Warburg importantíssima, que é a noção de um tempo que não é um tempo linear, que é um tempo que o HBN chama kairológico, o kairos, o momento versus o tempo cronológico. Ora, os historiadores não discutem isto. Ora, eu sendo de História, tendo tirado o curso de História, da licenciatura em História, e toda a minha vida pertencido a uma secção de História, só depois nos autonomizámos como Arqueologia ou Património, ou o que é isto. Quer dizer, toda a minha vida me perguntei, mas porquê é que estes indivíduos, quer dizer, os historiadores não ligam ao Foucault, que é um indivíduo, pá, que provocou uma revolução epistemológica e história brutal. Quer dizer, há um pré-Foucault e um depois-de-Foucault. Desculpem, afirmações tão perentórias para ser rápido. E quer dizer, e porquê é que não há importância? Já não digo ao Lacan e toda a revolução brutal que o Lacan implica, que é modificar a nossa maneira de ver o mundo. Agora sobre o Lacan, se posso dizer qualquer coisa. Concluo já. A questão do tempo é uma questão que já sabemos que é uma questão terrivelmente difícil, não é? Quando nos perguntam o que é o tempo, nós... Quando não nos perguntamos o que é o tempo, ele é claro. Quando nos perguntamos o que é o tempo, de facto ele é uma questão praticamente e plural. Eu, de certa maneira, só poderia dar um pouco mais chega nesse sentido. No Lacan, visto que é mais a minha área e sinto-me incapaz de abordar todas as outras dimensões do tempo noutras áreas que são absolutamente pertinentes.
Em Lacan, a questão do tempo, e na psicanálise a questão do tempo é fundamental também. Não só essa ideia da retroatividade. E eu estava a pensar na questão cíclica mesmo, em cada momento, quando de alguma forma um sujeito reconstrói retroativamente uma memória, isso dá uma dimensão também cíclica de algum modo do tempo, porque ele faz isso de cada vez que retoma precisamente a sua memória. É agora, aqui, que essa memória passada é reatualizada, portanto dá a ideia de alguma forma de um ciclo, não de uma mera reprodução do mesmo, se por ciclo entendêssemos isso, mas precisamente por um remanejamento em cada momento dessas memórias. De qualquer modo, eu gostava sobretudo, aproveitando um pouco a referenciar ao tempo cronológico, uma diferença fundamental que Lacan estabeleceu no início do seu ensino, entre precisamente aquilo que ele chamava de tempo cronológico e o tempo lógico. Ele escreveu, inclusivamente, um texto muito importante, em que ele fala, tem uma imagem supostamente de uns prisioneiros que têm que adivinhar o que é que... Cada um deles tem determinado número de discos nas costas, mas não sabem exatamente, e portanto têm de adivinhar vendo os discos que os colegas têm, e portanto o primeiro a adivinhar o total sairia da prisão. Isto é apresentado, digamos assim, como uma espécie de sofisma, precisamente porque isto não tem uma solução prática, lógica. Aliás, tem uma solução prática e não tem uma solução lógica. E há aí uma dimensão que o Lacan depois explora muito, que é uma espécie daquilo que ele chama a função da pressa. Ou seja, o tempo aí mostra exatamente como ser um tempo linear, um tempo objetivo, mas é como se cada um deles, em relação com cada um dos prisioneiros, em relação com os outros e o que é que ele pensa que os outros podem pensar também, por vezes precipita-se precisamente para a saída. Portanto, há essa dimensão quase da pressa, da precipitação. Esta ideia depois teve muitos... Portanto, é o primeiro momento em que Lacan fala disso, ao longo do seu ensino depois teve muitas outras retomadas, mas há, sobretudo, o sublinhar desta ideia inicial de que, mais do que cronológico, o tempo é lógico. Mais tarde, inclusive, a propósito do Novo Gomiano, uma figura complicada, mas muito interessante no ensino de Lacan, que articula precisamente essas dimensões do real, do imaginário e do simbólico, Lacan vai recuperar uma outra ideia sobre o tempo, que já o articula com o espaço, vamos dizer que é mais topológica, não apenas lógica, mas topológica. E a topologia foi, digamos, um dos grandes interesses do próprio Lacan. Aliás, um dos últimos seminários chama-se precisamente a topologia e o tempo. Bom, mas numa análise é fundamental, porque um sujeito fala, sei lá, pode decorrer uma série de sessões, por exemplo, e há tempo que está a passar, o tempo decorre, o tempo dos relógios, tantos minutos, o tempo que ele gastou já em tantas sessões, etc. Portanto, tudo isso pode ser contabilizado, e há um dia em que aquele sujeito diz algo que muda tudo, por exemplo. Ou seja, naquele momento, quase houve ali uma dimensão, podemos dizer, um ato que não só muda toda a forma como ele equacionava as suas memórias, já que estamos a falar de memória dessa dimensão, como introduz uma virada diferente no tempo. Portanto, cá está a ideia de ser um exemplo como não se trata apenas de mera cronologia, mas precisamente desta dimensão lógica. Eu pergunto, isso não se poderá considerar o evento psicológico, psicanalítico por excelência? O evento, nesse sentido, transferencial. O evento não é propriamente um termo de Lacan, mas sim, mas de outros termos, por exemplo, o Zizek, tem agora este livro recente, o último livro, chama-se precisamente evento. E um dos capítulos é sobre a psicanálise. Exatamente. E o Lacan usa também, em francês, o événement, por vezes. Portanto, a ideia, há qualquer coisa que é da ordem de um evento que introduz uma disrupção, digamos assim, uma ruptura de algum modo desse encadeamento normal, contabilístico, digamos, do tempo. Pode ser muito histórica. São quase não sei quantas horas, começou mais tarde, essa é a dimensão cronológica, mas aí há toda uma dimensão lógica, para usar o termo desse
esse primeiro texto lá cá que... A dimensão cronológica, esta dimensão medida do tempo, de certo modo parece ser a dimensão ligada a uma valorização, a uma ligação do tempo como algo que corresponde a um valor, e a um valor inclusive mercantil. Eu tenho que saber quantas horas é que este indivíduo trabalha para saber quanto é que lhe pago. Não é verdade? Portanto, uma medição do tempo está em relação nitidamente com uma questão do valor e do valor ligado à sociedade. Pronto, é um termo que já não se pode ouvir falar, mas à sociedade capitalista, ou se quisermos, à sociedade mercantil, que se desenvolve a partir do século XVI, etc. Não é? Quer dizer, e que distingue do tempo do artesão ou do tempo do agricultor. O agricultor não mede o seu tempo, não é? Em horas, porque muitas vezes aquilo que vai ganhar ou que vai conseguir em termos de dinheiro com a venda dos seus produtos, não é, que cultiva nas suas hortas ou numa escala maior, quer dizer, na verdade, não é... entra com dificuldade dentro de uma lógica absoluta, não é, de pura contabilidade rigorosa, não é? Mas é outra lógica, porque tem a lógica da medição. Desde sempre que acontece numa medição diferente, em que está uma associação dos acontecimentos, no caso da agricultura, ou no caso da pastorícia, ou no caso do agricultor, como disse, não é? Mas ligado, por exemplo, a outro tipo de contabilização, que é o movimento dos astros. Então, essa dimensão sempre existiu. E daí, essa relação entre aquilo que está a acontecer, os nascimentos têm que ser contados. Eu sei que na primavera, quando há o solstício, quando Marte estiver não sei aonde, há uma renovação, por isso aqui é a ciclicidade, uma renovação constante que já houve sempre constantemente e que vai haver para o futuro. Portanto, e daí a atribuição, depois já não quero falar nem do mistério, nem da região, mas na realidade eu vou alcançar a responsabilidade e a deuses, a todo um conjunto de entidades invisíveis, a origem e o fim das coisas, que têm, em última análise, responsável para aplacar as minhas inquietações e angústias, não é? Portanto, há uma contabilização, sempre houve. No caso das sociedades hidráulicas, do Nilo, da Mesopotâmia, etc., sempre sabiam em que altura em que havia as inundações, etc. Mas desculpe só dizer o seguinte, aí nós já estamos perante sociedades estatais e nós temos reproduções, desenhos dos agricultores e dos agrimensores, dos tipos que vêm cobrar os impostos. Não, mas o tempo político não estamos perante uma sociedade. O que eu digo é que, obviamente, esta objetivação do tempo não é medida dessa forma pelo relógio. O relógio introduz-se no século XIII, mas a gente sabe que ainda no Renascimento, esses indivíduos da escola dos Anal, já não me lembro se é o Brodel que fala disso, e mesmo Lucien Febvre, etc., o Marc Bloch fala disso. Quer dizer que muitos dos relógios que existiam estavam parados, eram mais um símbolo, quer dizer, nos torres das igrejas, não eram muito funcionais. Porquê? Porque essa época ainda é uma época de transição, não é? Em que a sociedade vive mais das qualidades, não é? Das qualidades do que provavelmente das quantidades. A sociedade da contabilidade, não é? A gente sabe, também o Max Weber não é? Mostrou bem isso, não é? Como isso está ligado à reforma, está ligado ao protestantismo, está ligado evidentemente ao desenvolvimento do capitalismo, quer dizer, há um chamado espírito do capitalismo que é precisamente esse, não é? Quer dizer, de valorizar absolutamente o tempo, onde vem a ideia do tempo é dinheiro, etc. Até hoje, não é? Até hoje. Mas, realmente, esta ideia que o Filipe Perini estava ali a desenvolver parece-me muitíssimo interessante, no sentido de que nós procuramos, não é? E há vários autores que estão a tentar procurar formas diferentes de contar a história, porque, de certo modo, é extremamente enfadonho. Por exemplo, na história da arte. Eu, quando refiro à história da arte, refiro-me à história de artes, às histórias de arte vulgares, não é? Eu também já fui obrigado a dar cadeiras de história de arte, não estou com isto a querer fazer um efeito de autoridade, que também sei um bocado disso, por amor de Deus. Quer dizer, é a questão de que a gente vê-se obrigado a estudar muita coisa durante a vida, às vezes para dar aulas de colegas que entretanto se vão embora e a gente tem que preencher lugares. Somos uns estudólogos, não é? E depois não é só isso, é que realmente, pronto, também me interessa bastante esse problema. E quer dizer, é fastidioso quando o indivíduo agarra num manual de história da arte normal e vê que a arte pré-histórica corresponde a milhões, quer dizer, a milhares e milhares de anos, quer dizer, só para a arte do Paleolítico Superior é uma coisa espantosa. Como é que existe um estilo no Coa que se reproduz em Lascaux, que está presente em Lascaux, há um estilo paleolítico, há uma maneira paleolítica de desenhar um cavalo,
que se repete, não é? E que durou centenas de milhares de anos. Nós não sabemos se essa ideia, se essa maneira de fazer, que eu era capaz de fazer aqui um na parede, se corresponde a uma ideia igual, obviamente aí há toda uma complexidade muito grande entre a relação entre o signo visual ou gráfico e a ideia que está por trás, não é? Mas a questão é, quer dizer, o que é que eu queria dizer com isto? É o fastidioso que é um período pré-histórico inicial, uma espécie de pórtico de entrada para a história da arte, que só se adquire nobreza com o Egito, e depois juntou-se tudo com a Grécia, e etc. Quer dizer, ora, o Warburg tentou destruir isso, não é? A biblioteca do Warburg era uma espécie de biblioteca virtual avant la lettre, quer dizer, ele nunca seria qualificável segundo o Código Decimal Universal, quer dizer, segundo estilos ou segundo épocas, porque também não é uma coisa que é a pior perversão que já o Freud detestou, que é os arquétipos do Jung, não é? Uma espécie de umas coisas, de umas formas iniciais que depois se repetiriam durante as civilizações, não é? Não, mas o Warburg, por exemplo, tratou o tema da ninfa e de como é que essa ninfa, a partir do Botticelli, e de como é que esse tema, de certo modo, é reativado em vários momentos da história. E eu, às vezes, me pergunto como escrever, eu sentir-me o rei do mundo, se alguma vez conseguisse escrever uma história, não é a história do mundo geral, mas pelo menos uma coisa relacionada com os campos ou as épocas a que eu me dediquei, que não fosse cronológica. Eu sei que, evidentemente, o Marco Bloch dizia nós podemos contar a história de trás para a frente, quer dizer, podemos contar a história a partir da atualidade, não é? Eu, por exemplo, já tenho dito até colegas ou alunos ou pessoas, vamos a um ponto de observação no campo e dizemos assim, vamos começar a tirar esta paisagem tudo aquilo quanto é tecnológico, não é? E vamos começar a tirar estradas, vamos a ter pontes, mas depois temos que tirar também árvores, porque são replantações ou plantações modernas. E depois vamos também tirar prados. E depois vamos também tirar, por exemplo, colinas, porque aquelas colinas ou bases de colinas são o resultado de solifluxões ou de manifestações geológicas que têm 10 mil, ou 15 mil, ou 20 mil anos. Isso não é nada para um pré-historiador, isso é ontem. Quer dizer, e pouco a pouco vamos imaginando o que é que poderia ser uma paisagem, não é? Ou um território onde outras humanidades viveram. Quer dizer, mas isto ainda é cronologia ao contrário. O que eu gostava, aquilo que, por exemplo, o Agamben sugere, não é? É um momento do evento, que hoje tem uma premissa fundamental por causa deste problema político que, não quero aqui incomodar ninguém que tenha uma perspectiva diferente da minha, mas é a seguinte, nós vivemos um momento político muito específico hoje. Nós não temos um horizonte alternativo ao capitalismo. Hoje. Não temos nenhum autor que tenha esboçado um horizonte alternativo ao capitalismo. A pontos do capitalismo se ter consagrado como aquilo que o Walter Benjamin considerava ser uma religião. Ou seja, a mesma coisa que o cristianismo seria na Idade Média. Se um indivíduo se disser anticapitalista, o outro replica-lhe logo. Então diga-me, faz favor, qual é a sociedade que o senhor quer? Quer voltar à sociedade soviética? Quer voltar ao outro lado da cortina de ferro? Como é que isso se chamava? Quer dizer, quer voltar a uma sociedade do Ceausescu? Ou do Stalin? Quer voltar ao Gulag? Não, mas há outras alternativas. Problema. Há outras alternativas, não podemos ser maniqueístas. Há alternativas e tem acontecido, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, as experiências das chamadas comunidades autónomas e integradas da Catalunha. É um exemplo. Desde o norte da Europa, chamada Europa Rica, até a Europa do Sul, nem quero saber a quantidade de novas experiências que têm acontecido, inclusive pequenas aldeias a criarem o próprio dinheiro, coisa que aborrece imenso os bancos centrais. Não, existem alternativas, só que não têm espaço nos processos de mediatização. A continuação de... Muito obrigado. Obrigada. Os processos de mediatização. Por tudo isto, há um sistema e há uma um network terrível que não deixa portar com uma certa lógica, não tem nada a ver com Portugal, tem a ver com uma visão global que devemos ter do problema, e isso também seria um tema muito interessante, também tem sido uma das minhas preocupações intervir em Portugal sobre essa matéria e sobre as perversidades que têm acontecido no nosso país e que não vêm a público,
Mas há alternativas, efetivamente, que eu tenho seguido, até mesmo aqui em Portugal. Por exemplo, a comunidade de Eivados, no Alentejo, é um exemplo que eu posso dar, mas há outras, não é? Há outras, as comunidades autónomas de Coimbra, que estão ainda em processo de dinâmico, de uma estruturação que eu diria, de algum modo, em alguns casos incipiente, mas que projetam já algum pragmatismo daquilo que é pensado em termos de alternativa a esse tal capitalismo. Mas eu também não sou tão purista, porque o capitalismo pode também ser lido de várias maneiras. Não é? Quer dizer, portanto, é evidente que eu não vou aquelas teses do capitalismo ser baseado na discussão sobre o salário, que é que parte do dinheiro não paga aos operários, enfim, toda essa situação é uma situação clássica que hoje devemos analisar com um espírito crítico e flexível e aberto. Mas há, de facto, alternativas e espero que haja. Não são no meu tempo, nem provavelmente daqui a 30, 40 anos, mas porque de outra maneira também, a continuarmos assim, a espécie humana está posta em perigo, mesmo sobrevivência física. Absolutamente. Não é? Quer dizer, portanto, desde o Samir Amin e não sei o quê, desses velhos textos antigos, não é? Toda a gente sabe isso, só que a ganância, porque o humano, é que os principais problemas da humanidade mantêm-se exatamente desde há 3, 4, 5 anos esta parte. A fome, a miséria, a peste, a guerra, a ganância, tudo isso existe. E é profusão. Portanto, o homem... Desejo. Exatamente. Dizia que não progredimos grande coisa. E numa hipótese de conhecermos cada vez mais coisas, de avanço tecnológico, eu não sei até quando será mesmo um verdadeiro conhecimento. A minha dúvida mantém-se. Mas pronto, mas eu tenho me preocupado com essas alternativas. E sobretudo com o problema da emergência, das diversas formas de Estado e de cúpula política que sucedem dentro das perspectivas dos diversos capitalismos. De direção central até às democracias parlamentares representativas, para mim, são um verdadeiro fiasco. Desculpa esta minha frontalidade. Temos que rapidamente pensar no que é o Estado, o que é que queremos dele e o que é isto de partidos. Pois. É um convite a ser aberto, porque... O Agamben, também, mais uma vez, convoco aqui o Agamben, quando ele, naquele livro, aliás, num texto, porque há um livro que resultou de um colóquio que se chama Démocratie dans quel État, e que já foi traduzido em inglês. E o prólogo, ou o primeiro texto, é do Agamben, e são 4, 2, 3, 4 ou 5 páginas. Aquilo diz mais sobre a questão da democracia, para mim, do que tudo o que eu já tinha lido. E ele mostra a coisa curiosa que é a seguinte. Existe na democracia um aspecto bífido, digamos assim, bipartido, entre um modelo político, isto é, a democracia é um modelo de organização comunitária, da comunidade, e é também uma forma de gerir ou de administrar, não é, o bem comum, a realidade. Portanto, é uma forma de princípio quase ético e de relação de vida em comum e, ao mesmo tempo, é uma forma muito pragmática de gestão. E o que ele diz é que há uma desconformidade estrutural entre uma coisa e a outra. Por exemplo, na antiga Grécia, efetivamente, a gente sabe que era a política. A política, não é, era feita por alguns indivíduos livres, quando a maioria da população ficava absolutamente fora dela, não é? Era o oikos, era de onde vem precisamente a palavra economia, que hoje é dominante, não é? E que está relacionada precisamente com essa tal gestão. E está relacionada com uma outra coisa também muito interessante que o Agamben distingue entre a zoé, ou seja, a vida nua, a vida dos órgãos, não é? A vida continuada como vida orgânica, e a bios, que é a vida no sentido de vida qualificável, como bios políticos, o homem um ser político. E, portanto, esta cisão entre o aspecto do modelo, digamos assim, que se pretende alcançar e a sua realidade concreta gestional, que no fundo é a transposição para a realidade pública da realidade do oikos, da economia, que se está cada vez a tornar mais predominante. O que é que leva? Leva a que estes dois aspectos estão disjuntos e no meio há um vazio. E esse vazio é preenchido por aquilo que ele chama o Kyrion, ou seja,
o poder carismático do soberano. Do soberano que pode ser o Presidente da República, ou pode ser o rei ou a rainha, ou outra coisa qualquer. E esse aspecto, ele diz, enquanto não for resolvido este problema estrutural da fissura da tradição democrática ocidental que existe entre estes dois modelos, que são disjuntos e que têm ao centro um lugar de vazio, que antes podia ser ocupado pela sacralidade, mas que numa sociedade laica, obviamente, já não está ocupado por qualquer sacralidade possível, não é? Batemos aí no real, digamos assim, este trono vazio é o trono do real, não é? É o irresolúvel. E ele diz, este irresolúvel é verdadeiramente a sede da política. Porque é precisamente a partir de um irresolúvel, isto é, de um não completamente submetido à gestão, que é o que estes indivíduos que nos dominam são gestores, são puros gestores, administradores e maus administradores. Quer dizer, faz que destrói a política no que ela tem de ingovernável e precisamente por ser é como o desejo. O desejo só se mantém porque é desejo do desejo, não é? Uma pessoa deseja desejar. E, portanto, mantém-se vivo precisamente porque quer sempre renovar-se. Ora, precisamente, este sistema não se renova porque, digamos, está digamos assim, completamente lacado numa concepção em que o carisma dos líderes é já visto de uma maneira completamente irónica por quem escuta. Um pouco como naqueles shows americanos que o Zizé gosta muito de convocar, em que, digamos, a comunidade do espectador é de tal maneira que até as próprias gargalhadas são enlatadas. Ou seja, o indivíduo ouve as pessoas a rir, não é, a partir de determinado número de acontecimentos e já nem se tem que rir muito ele por si próprio. Não é? Mas há uma diferença, é que o desejo hoje já não é do bife, é do computador. Claro. O desejo, isso faz tudo. O desejo não é só o bife, nem nunca foi. É isso que nos move. Claro, mas o desejo... No fundo, o desejo é a infraestrutura fundamental que também é a economia. Claro. Do modo de produção. Claro que o que é que acontece? Agora podíamos ir para aqui para uma digressão fantástica sobre o que é o papel... Era 4 anos. O papel absolutamente fulcral dos conceitos. Porque o problema, muitas vezes, de certos conhecimentos, é que eles são de tal modo subversivos. A psicanálise é subversiva, sobretudo a psicanálise lacaniana. É subversiva. Subversiva de quê? Da ordem da ciência. Da ordem da ciência enquanto um discurso que se quer substituir à ordem da religião. Isto não tem nada a ver com as pessoas quererem... Aqui também estamos com um problema muito interessante, que é o problema da crença, que aliás o Zizek é um dos temas básicos do Zizek. O problema da crença. Ele tem aquele livro célebre, aliás foi o livro onde eu o conheci, chamado On Belief. E que é o problema, em última análise, também da retroatividade. Por exemplo, o que é que diz o Zizek? Eu amo uma pessoa quando me apaixono. Amo uma pessoa pelas suas qualidades. Isto é, eu vejo uma pessoa, inventario as qualidades e digo, clique, vou-me apaixonar por aquela. Não é. Eu inventario as qualidades da pessoa e justifico porque é que a amo, já depois de a amar. Portanto, après coup. Quer dizer, primeiro acontece-me qualquer coisa de absolutamente inesperado, que é o tal evento. É o kairos. É a fenda. E depois eu vou dizer, esta pessoa, eu gosto dela por isto, e mais por isto, e mais por isto. E tudo isso são justificações a posteriori. Portanto, esta questão da causalidade e da explicação, isto põe-se em tudo. Não se põe só na questão do amor, põe-se na questão da crença. Por exemplo, acho que era o Pascal, não é? Que dizia, e depois é citado por vários autores, não é? Que quando vives uma pessoa que descrê, aconselham a ajoelhar-se. É? E de tanto se ajoelhar, ele vai acabar por ser crente. Ou seja, é a prática e a ideologia, que é outro dos temas do Zizek, que ele traz novamente à colação. A ideologia infiltra-se pela prática e não pelas ideias. Eu posso ir para a televisão ou para qualquer comício dizer ideias fantásticas e tal, para não ter qualquer ação, hoje em dia. Há um cinismo absoluto. Aliás, os governantes já não acreditam naquilo que dizem e a gente sabe que eles não acreditam. É fantástico. Eles estão a dizer mentiras e a gente sabe que sabem que estão a dizer mentiras. E eles também sabem que nós sabemos que eles estão a dizer mentiras. E todavia continuamos sempre a aguentá-los.
Porque não são mentiras, são inverdades, que é uma coisa que se usa muito para não chama mentiroso a alguém, o senhor está a dizer uma inverdade. Está bem, quer dizer, a gente sabe que, digamos, os planos que fazem, as promessas que fazem, inclusive as alternativas que nos aparecem, para falar de alternativas, agora estas alternativas que nos aparecem também no horizonte, né? Uma espécie também de sebastianismo, não sei se foi há 8 dias que falámos aqui disso, falámos precisamente disso, não é? De um certo sebastianismo, pronto, em que nós temos que acreditar em alguma coisa, e a gente às vezes acredita nisso, ou alguém acredita nisso. Havia aqui um amigo meu há 8 dias, aliás um excelente indivíduo, que é meu amigo, que é um social-democrata convicto e que é um socialista convicto, quer dizer, que está todo com o António Costa, tudo isso. Imagina que ele vai resolver os problemas do país. Como é que ele pode resolver os problemas do país, integrar numa Europa como ela está e num contexto tal como ele está? É absolutamente impossível. 30% daquilo que é decidido sobre Portugal vem lá de fora. Qual é a margem de manobra? Eu, político, não posso dizer isso, porque senão perco o meu status a favor. Não pode ser. Perde o quê? Perde o quê? Para acima de tudo o emprego. Perde O status a favor logo se vê seguir. Não, eu até gostava de que essas formas que estão a ser experimentadas são ressurgimentos, são factos novos. São factos E já agora também, já não são tão novos assim. Tentar assim um bocadinho para trás, há uma conversa que nós falamos há bocado daquilo que o senhor disse, acerca da nomeação, do facto. O ato nomear. O ato nomear é uma coisa tão gira que em São Tomé, há um provérbio, traduzido do fogo dá mais ou menos isto. Se coisa tem nome, a coisa existe. Exatamente. Eles não aceitam que nada exista sem nome. Como é que isso se chama? Isto não tem nada a ver com o que está a passar aqui. Então, nós estamos a falar exatamente as mesmas coisas com outros nomes. Com outros nomes, não tem a menor dúvida. Por exemplo, eu estava a ouvir falar na nomeação, estava a lembrar deles a dizer isso. O Moisés Espírito Santo, na história da emergência do cristianismo português, cristianismo primitivo, ele fala justamente, contrariamente àquilo que os antropólogos imaginam, que primeiro aparece o mito, depois aparecem as práticas, não é? Portanto, conta-se uma história circular e depois aparece um conjunto de práticas que vai fundamentar depois todas umas liturgias, etc. Ele diz, não é verdade, primeiro há a crença e depois é que aparecem um conjunto de crenças que se transformam em práticas e depois essas práticas dão origem a histórias mitológicas. Só que ele falava, no fundamento, a emergência das crenças, que vocês não gostam, que é da psicanálise do Jung. Portanto, não, mas para mim o Moisés Espírito Santo está completamente equivocado. Quer dizer, a maior parte daquilo que eu não sei, olha, se me permite. Peço desculpa de ser tão cru. Sim, faz muito bem. Eu, se me permite, não, eu sou uma pessoa que admiro muito o Moisés Espírito Santo, foi meu professor. Não é por isso, porque eu não sou, julgo eu, não sou. Ia dizer um disparate, dizer, eu estou colonizado intelectualmente por nada. Não é verdade, quer dizer, pronto, mas é preciso dizer isto. O Moisés Espírito Santo tem coisas, fez um levantamento brilhante na relação que tem, por exemplo, da Magna Mater, fundamenta, portanto, e a deusa Sirius, fundamenta a emergência do cristianismo. Mas não acha que uma certa antropologia, ou pseudo-antropologia às vezes... Não, eu não digo, porque a pseudo... vem preencher um espaço de vazio. Como? Repara o seguinte, as ciências sociais, praticamente, só surgiram em Portugal com o 25 de Abril, não é? A gente sabe isso. Praticamente. Sim, eram colocados fora da universidade todos os professores. Quem é que nós encontramos? Mesmo as pessoas mais interessantes que eu encontrei na universidade, para mim foi o Jorge Macedo, mas é uma pessoa muito complicada do ponto de vista político e social. Não se esqueça dos antigos etnógrafos, fundadores da antropologia, entre os quais o Leite Vasconcelos. No fundo, há muitos outros. Mas isso é outra coisa. O Carlos Sumanho, enfim, todos esses. Mas o Leite Vasconcelos reporta-nos para uma fase, digamos, histórico-culturalista. Eu lembro-me do tempo em que o Museu Etnológico do Leite Vasconcelos, o meu pai me levava lá quando eu era miúdo, estava organizado ainda segundo aquela forma histórico-culturalista. Está bem, mas isso é outro período da história de Portugal. Mas no século... Mas foi travado pelo salazarismo. Mas na altura em que ele trabalhou, ele estava muito atento às teorias alemãs, nomeadamente... Quem? O Jorge Dias. Pois, mas o Jorge Dias também tinha as suas limitações muito grandes, porque o problema é que o Jorge Dias estava emparedado entre duas situações, quer dizer, ele nos relatórios que fazia sobre o ultramar, porque é que o Jorge Dias e a Margot Dias vão
à última da hora, não é? Quando já estava a decorrer as guerras ditas de libertação, para outros, guerras dos terroristas. Para que é que são mandados precisamente para o teatro do norte de Moçambique estudar os Macontes, etc. Isso tem um contexto político, quer dizer. E há uma diferença entre aquilo que eles escrevem oficialmente qual é a ciência que são os relatórios políticos? Mas eu digo é que em Portugal, ouça, eu quando organizei este colóquio, em 71, que era um aluno, com outros colegas meus, o José António Meireles, que é um rapaz, coitado, é doente e, portanto, nunca se manifestou, e com o Luís Muniz Pereira, que é o tipo de inteligência artificial. Esse sim teve que seguir essa carreira, mas é uma área que deixou de me interessar a determinada altura. Eu organizei isto em 71 e eu telefonei para casa, na minha inocência, do Vitorino Magalhães Godinho. Não é? Quer dizer, nem sabia se estava cá, estava em Paris, porque ele era um discípulo do Brodel e, como se sabe, até substituiu lá o Brodel a dar aulas e tal, em certas épocas. Que é para mim o maior historiador português, pelo menos durante uma certa época, é o mais importante historiador português, não é? Claramente. Telefonei e na minha inocência disse, olha, não quero vir a um colóquio que estou a organizar com os colegas meus no técnico, no Instituto Superior Técnico, sobre a epistemologia das ciências do homem. Ele disse, epistemologia das ciências do homem? Mas não existe ciências do homem em Portugal e vocês vão começar por teto, pelo telhado, a fazer estudos de epistemologia. Ele disse, às vezes, começar por aí pode ser uma boa coisa para mostrar que não existe nada em Portugal. Mas ele nem sabia quem eu era, quem é que podia estar do outro lado do telefone, até podia ser um agente primo, não é? Portanto, deu-me tampa e não apareceu no colóquio, mas no meu colóquio apareceu o Armando Castro, apareceu muita gente. E conseguimos fazer e publicar, e saíram em 2 edições na presença. Novas perspectivas das ciências do homem. No Brasil teve muito impacto esse livro. Claro que nem eu nem os meus colegas, que éramos uns pobres miúdos, aparecemos na capa, nem queríamos aparecer, provavelmente. O que nós queríamos é que o livro fosse publicado. Mas isto para dizer que as ciências sociais desenvolveram-se em Portugal depois do 25 de Abril e desenvolveram-se de uma forma tardia. E, em certa medida, portanto, existe uma certa opacidade que hoje está a ser pouco a pouco alterada pelos trabalhos da professora Luísa Tiago Oliveira e por muitas outras pessoas que andam nesta esteira, não é? De estudar a realidade portuguesa, para aquela senhora que estudou a comunidade do Coço. Há tempos fomos a um colóquio de História Oral em Coimbra, lá no SES. Quer dizer, foi uma quantidade de pessoas que falaram interessantes, não é? O ano passado, não foi? Foi o ano passado. Interessantes, não é? E tudo isso. E, portanto, quer dizer, existe de facto hoje em dia uma sociologia, uma antropologia, todo um conjunto de coisas em Portugal que tentam mostrar o que foi Portugal e o que é Portugal, etc. Porque, de certo modo, até uma certa época, Portugal é aquele Portugal que está plasmado ainda na obra do Orlando de Ribeiro, Portugal no Mediterrâneo Atlântico, que é um Portugal que já não existe, não é? Depois vieram os tecnocratas, não é? Os homens como aquele teu professor, o tecnocrata, o que fazia trabalhos para o Estado, estatística, os homens da estatística, os homens das medições. Eu não sou muito dessa opinião, peço. Quer dizer, mas há lugar para tudo, também há lugar para as estatísticas e para as medições. Enormes. O problema é o problema de qual é o uso que... Qual é a questão? Como? Não tem havido verbas nenhumas disponíveis, por exemplo, estou à vontade para dizer que a FCT, por exemplo, chumba sistematicamente projetos de investigação subsidiados na área da antropologia, até da psicologia. Então, mas eu sou uma das vítimas também, eu já não, mas isso é uma questão conjuntural, não é? Não é uma questão que tem a ver com a estrutura da própria narrativa científica de cada uma das disciplinas. Elas têm avançado imenso o nosso país. O Moisés Espírito Santo, por exemplo, que é um homem já antigo, de facto, eu não sou nenhum seguidor fervoroso, como eu disse, não sou. Mas achei muita piada, por exemplo, num livro construído, o último que ele agora mandou, que é As Origens Ibéricas da Cultura Portuguesa, não é? Portanto, qualquer coisa desse tipo. Eu tenho sempre não é? muito medo quando as pessoas falam, por exemplo, da cultura portuguesa. Sim, Porque eu organizei no sim. Porto, em 1992, salvo erro, com Augusto Santos Silva, Sim. que, independente de ter sido ministro várias vezes, já de 4 ministérios diferentes, o que me torna atarantado, mas sou muito amigo dele, porque foi meu aluno e considero talvez o meu aluno mais brilhante de sempre. E é meu amigo. Ele é de História? Era de História, só que como não o aceitava... Era sociologia. Não, perdão. Ele foi meu aluno e tirou o curso de História. Professor de Sociologia. Professor de Sociologia. Sim, porque ele depois transformou-se em sociólogo porque se doutorou em Sociologia. Mas fez licenciatura em História? Fez. Só que em História no Porto, eu assisti isso tudo, porque quando fui para o Porto em 75, ele foi meu aluno. E eu dei uma cadeira lá onde ele foi meu aluno e ele gostava de mim e até fizemos um grupo para estudar
naquela altura estava na moda, não é? E a gente precisava de saber essas coisas, andámos ali a estudar o Marx e essas coisas, tínhamos uma tertúlia para estudar isso. A questão do Augusto Santos Silva é que nós, em 92, depois isso foi publicado para afrontamento e está esgotado, e é uma pena não ser republicado, mas tínhamos que interrogar uma série de autores para saber se eles ainda querem que aquilo seja publicado. Gravámos tudo e foi feito na Casa das Artes, no Porto, e onde esteve, digamos, desde o Eduardo Lourenço. Aliás, a gente já colocou lá o Eduardo Lourenço por algum motivo, porque também depois colocámos os antropólogos, colocámos os sociólogos, colocámos uma série de gente assim, o Boaventura, mas também colocámos outros, vários, e os cientistas, teve lá o Quintanilha, e teve lá o Luís Muniz Pereira, e teve já os historiadores, quer dizer, aquilo formava um círculo, como uma pessoa na brincadeira disse, parece o círculo dos druidas, na brincadeira, porque eu não era aquilo que eu queria, mas foi a disposição da sala. E depois isso foi publicado, e está esgotadíssimo. Mas esse livro é interessante, porque perguntava uma coisa, existe uma cultura portuguesa, ponto de interrogação, não é? E eu, quando vim aqui a Lisboa, eu vinha muito aqui à Rolls, antigamente, antes da Amazon, a Rolls era a minha Amazon, eu vinha aqui a Lisboa e ia logo para a Rolls, ver se havia livros novos. E era a visitação das livrarias, até dizia à minha mãe, eu vou visitar as livrarias, vou fazer a minha volta das livrarias e tal. E está lá uma senhora e eu levo os panfletos que eu tinha para distribuir aquilo, porque pensei, isto é um valor muito importante, nacional, que é o que vamos aqui conseguir. Foi o José Maria Negado, foi muita gente. E eu chego à Rolls e a rapariga fixa lá aquela coisa no placar que eles lá tinham na altura, não tem nada a ver com a atual Rolls, evidentemente, está comprada pela Leia, e diz uma senhora toda pomposa de lá, ao que isto chegou, agora até já se pergunta se isto é uma cultura portuguesa. Quer dizer, uma coisa fantástica. Porque o problema que nós queríamos expor era os vários sentidos em que se pode falar de uma cultura feita em Portugal, ou feita por portugueses, ou feita para os portugueses, ou feita em nome dos portugueses, ou qual é a representação cultural dos portugueses, etc. Todas essas variedíssimas formas de desdobramentos críticos sobre uma coisa que nós não conhecíamos. E nessa altura, o Boaventura, que eu julgo que ainda não tinha publicado pela mão da Alice, mas que me deu um texto absolutamente fantástico, que é 11 teses sobre Portugal, não sei o que. Sim, e esse capítulo é muito interessante, porque mostra que Portugal era opaco a si próprio porque não havia ciências sociais. Quer dizer, não havia estudos suficientes sobre a realidade portuguesa, que estava folclorizada, completamente folclorizada. E depois temos aqueles trabalhos muito bons do Jorge Freitas Branco, um amigo meu, que vai estudar a folclorização de Portugal. Como é que Portugal é folclorizado? São criados os reis folclóricos, estas bandas, o que é que há aqui em Lousa ou nestes concelhos todos e por todo o país, não é só aqui. Não é, ele tem são grupos culturais a identidade roubada. Perdão? A identidade roubada não é do Jorge Freitas Branco. Não, Zé Carlos José Carlos Gomes da Silva. Gomes da Silva. Ah, sim, na Celta, aquele livro, muito bom. Esse é muito bom. Não, Carlos Futuro. Não é novo. Ah, sim. Está bem, pode ser boa compensação. Vamos matar o homem. Peço desculpa de falar tanto. Eu não percebi uma coisa que disse, fiquei intrigada. No tempo, naquela história que estava a contar dos prisioneiros, há dois tempos, o tempo e o tempo da pressa. É isso que é o ritmo. Não, há basicamente aquele texto do Lacan chama-se o tempo lógico. Sim. Portanto, o que eu quero sublinhar sobretudo é a ideia do lógico. Sim. O tempo não é apenas cronológico, propriamente cronológico, mas é lógico. Ele dá o exemplo dos prisioneiros, que era um exemplo supostamente famoso na altura. Portanto, ele agarra naquilo para dizer que aquilo que define, digamos, o tempo de uma decisão, por exemplo, a decisão de precipitar-se para a saída de um dos prisioneiros, não tem apenas a ver com uma certa objetividade, mas tem a ver também com uma leitura de cada um deles uns em relação aos outros. Ou seja, um deles teme que o outro pense a mesma coisa e se precipita antes que ele para a saída. Portanto, há ali uma dimensão que o Lacan chama de a dimensão da pressa. O de Laat, quer dizer, há a função da pressa. O termo é mais exatamente esse. Há ali uma função da pressa que, precisamente, acelera o tempo da decisão. Isso tem a ver com a questão do tempo das revoluções, que é um tempo absolutamente parado. É a suspensão do tempo. A suspensão do tempo cronológico. Sim. E que é o tempo cronológico, por assim dizer, se quiséssemos usar estas palavras um pouco messiânica. Não é? Mas
isto também tem a ver com... Bom, não quero dizer mais, depois vamos estar... Já agora só queria dar um outro exemplo, porque assim, isto tem a sua importância no caso da análise, em particular da orientação lacaniana, porque uma das novidades da psicanálise que Lacan introduz é exatamente aquilo que se chamam as seções variáveis. Ou seja, qual é a importância disto? É que noutras orientações, digamos assim, o tempo é fixo. X minutos. E é sempre o mesmo. Sim. Independentemente do que ocorre na fala daquele que fala, do sujeito falante, digamos. E, portanto, é como se houvesse uma certa uniformidade do tempo. Ora, precisamente o Lacan introduziu essa ideia de que alguns chamam as sessões curtas, mas que mais do que sessões curtas são sessões variáveis. Quer dizer que é importante, não só, por exemplo, se um sujeito fala, quer dizer que a fala não tem todo o mesmo valor. E há, por vezes, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que é dita, e vamos imaginar um sujeito que durante muito tempo falou de uma série de coisas, mas sempre à roda, quer dizer, nada, não havia nenhuma novidade e de repente há um significante novo, há qualquer coisa nova que surge. Bom, há ali uma coisa que tem que ser cortada temporalmente, introduzir ali uma dimensão variável da sessão para assinalar exatamente que eu vou ali qualquer coisa de novo. Acordar o outro. Pois, pode ser para muitas coisas, mas a ideia, portanto, isso em termos práticos tem nomes, mas aqui a ideia que eu queria sublinhar é esta ideia da dimensão lógica do tempo e não meramente cronológica, isto é, não se trata meramente de medir ou de uniformizar o tempo no sentido de que todo ele tem o mesmo valor, mas precisamente introduzir ali cortes no momento certo, quase a ideia do Kairos, um momento oportuno, que era muito caro aos gregos, mas, quer dizer, nem todo o tempo é oportuno, por exemplo. Até mesmo E numa sessão, em que é que isso se traduz? Traduz-se a sessão de tempo? Traduz-se uma sessão de 20 minutos? Parar a sessão, por exemplo, há ações, aliás, o Lacan tinha exatamente essa fama de sessões curtíssimas. A pessoa paga para 1 hora e leva 20 minutos. Isso enfureceu, levou, peço desculpa de me interromper, mas levou ao Lacan ser expulso da Associação Psicanalítica Mundial. Por exemplo, é porque, assim, vamos imaginar, um sujeito que paga sempre a mesma coisa, é como se o pagamento também é uma dimensão importante, quer dizer, mas se ele tem uma sessão mais curta, se a sessão é interrompida e ele pagou o mesmo, quer dizer que o valor daquilo que ele disse é mais importante do que tudo o resto. Como que sublinhar, precisamente, pontuar, digamos assim, Já chega, essas diferenças. já chega. Mas o contrário também acontece, precisamente. O contrário acontece porque eu ontem estava, precisamente, a falar com uma psicanalista brasileira que me estava a falar desse tempo variável das sessões e ela me estava a dar um exemplo completamente ao contrário. Ou seja, que teve uma sessão que durou 2 horas e tal. Quando ela é alguém que faz sessões curtas e, portanto, que muitas vezes as sessões demoram 15, 20, 30 minutos, etc. Mas naquele dia demorou 2 horas e tal. Isso é que é a sessão variável. Quer dizer que o tempo não é uniforme e não é uniforme, não tem todo o mesmo valor, mas há precisamente essa. E isso é uma invenção de Lacan. Ou seja, desde o início, pode introduzir precisamente essa. Eu tenho a impressão que esta questão da psicanálise e das relações estranhas que o Lacan sempre teve com a filosofia, não é? Uma relação de amor-ódio, por assim dizer, ou se quisermos um pouco ambígua, em que ele adorava ser convidado para coisas por filósofos e sentia-se extremamente flatero, extremamente contente por isso, que o reconhecessem como sendo um indivíduo que sabia imenso de filosofia e que tinha a consciência extraordinária, não é? Absolutamente genial, de que aquilo que ele estava a fazer rompia com uma tradição, ou pelo menos mudava totalmente o campo de pensáveis da filosofia habitual, mas ao mesmo tempo ele sentia-se sempre em relação aos filósofos como que uma espécie de ser secundário. E porquê? Porque de certo modo a psicanálise quer dizer, evita toda e qualquer cristalização definitiva, não é? Toda e qualquer cristalização definitiva. Quer dizer, procura, tanto quanto me parece, não é? Quer dizer, há sempre uma desconfiança da utilização filosófica da psicanálise. Porque a psicanálise é, dizem eles, os que são psicanalistas, sobretudo uma prática clínica.
E isto é uma discussão que eu comparo com a discussão dos arqueólogos, dos armchair archaeologists, dos arqueólogos só da gabinete, não é? Ou das pessoas que fizeram grandes teorias. Evidentemente que muitos deles também